Romanos, capítulo 10, comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus em favor deles. O que acontecerá aos judeus que creem em Deus, mas não em Jesus? Se creem no mesmo Deus, não serão salvos? Se houvesse essa possibilidade, Paulo não teria se esforçado e sacrificado tanto para ensinar os judeus a respeito de Cristo. Jesus é a plena revelação de Deus. Não podemos conhecer o Pai se não for por intermédio do Filho. Deus encarregou Jesus de uni-lo a seu povo. Não existe outra maneira de chegarmos a Deus. Os judeus e qualquer outro povo devem encontrar a salvação por intermédio de Jesus. Como Paulo, devemos orar a fim de que todos os judeus possam ser salvos e carinhosamente partilhar com eles as boas novas. Porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseado no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Em vez de viver pela fé, além de observarem a lei, os judeus guardavam costumes e tradições, a fim de serem agradáveis aos olhos de Deus. Mas o esforço humano, mesmo que sincero, nunca poderá substituir a justiça que Deus nos oferece através da fé. A única maneira de alguém alcançar a salvação por seus méritos é sendo perfeito, mas isso é impossível. Então podemos apenas estender nossas mãos vazias e receber a salvação como uma dádiva divina. De duas maneiras, Cristo tornou realidade todo o propósito da lei. Ele cumpriu o objetivo nela, ao realizar toda a vontade de Deus na terra. Mas também foi o fim da lei com base na justificação, porque ela era impotente para salvar-nos. Pois o que Moisés escreveu a respeito de que as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu? Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos? O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Para que uma pessoa pudesse ser salva pela lei, teria de observá-la com perfeição, sem ter pecado sequer uma vez. Porque Deus nos deu a lei, sabendo que ninguém seria capaz de cumpri-la. De acordo com Paulo, uma das razões foi para mostrar às pessoas o quanto eram culpadas. O sistema sacrificial da lei preparava as pessoas para entenderem a obra de Cristo, o verdadeiro sacrifício. As leis cerimoniais
perdurariam até a vinda de Cristo, pois apontavam para ele, daí todos aqueles sacrifícios de animais. Paulo fez uma adaptação do discurso de despedida de Moisés em Deuteronômio capítulo 30, do 11 ao 14, aplicando a revelação da lei a Cristo, que sendo Deus, nos proporcionou a salvação por meio da sua encarnação. A salvação divina está bem à nossa frente. Deus vem ao nosso encontro onde quer que estejamos. Tudo o que precisamos fazer é responder a Ele, aceitando sua dádiva da salvação. Alguma vez já lhe perguntaram: como posso tornar-me um cristão? Nesses versículos encontramos uma resposta maravilhosa. A salvação está tão perto quanto nos lábios e no coração. As pessoas pensam que elas devem ser um processo complicado, mas não é. Se crermos em nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Cristo é o Senhor ressuscitado, seremos salvos. Esse versículo deve ser interpretado de acordo com seu contexto. Paulo não diz que os cristãos nunca ficariam desapontados. Haverá ocasiões em que as pessoas nos decepcionarão e as circunstâncias serão muito difíceis. Paulo afirmou que Deus manterá sua palavra no acordo. Aqueles que chamarem a ele serão salvos. Ele nunca deixará de atender aqueles que creem. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Devemos anunciar a grande mensagem da salvação a nossos semelhantes, para que possam responder ao Evangelho de Cristo. Como seus entes queridos e vizinhos conhecerão as boas novas se ninguém as pregar? Deus o convida para tornar a mensagem da salvação conhecida em sua comunidade? Pense em uma pessoa que precisa ouvir as boas novas. Imagine o que você pode fazer. Então tome as medidas necessárias o mais rápido possível. Mas nem todos aceitam uma boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Isaías foi mais corajoso a anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, prontos para receber um povo desobediente e rebelde. Muitos judeus que aguardavam o Messias recusaram-se a crer nele quando chegou. Deus ofereceu sua salvação aos gentios, ao que não buscavam. Assim, muitos que nunca tinham ouvido falar do Messias encontraram e creram nele. Algumas pessoas religiosas são espiritualmente cegas, enquanto outras que nunca estiveram em uma igreja são mais sensíveis à mensagem de Deus. Como as aparências enganam e não podemos ver o coração das pessoas. Tome cuidado para não fazer julgamentos precipitados sobre quem irá ou não responder positivamente a boas novas de salvação.